Fala, BC! Estamos aqui de novo gravando mais um podcast, hoje com um convidado super especial. E você já sabe, você assiste esse podcast no canal 526 da Claro TV ou se não no nosso canal no YouTube. Não perde que tem muita coisa interessante. E hoje a gente vai falar de um assunto que deu muita conversa há uns meses atrás e tem muita gente preocupada, então a gente está aqui para esclarecer a dúvida de muita gente. Eu estou aqui com o advogado de Direito Internacional, ele é presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Caetano, Dr. Wagner Cardoso. Wagner, prazer ter você aqui. Prazer é meu. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Que loucura que aconteceu, hein? Bom, a cidadania italiana é sempre altos e baixos, né? A gente há muito tempo, a gente vem esperando essa mudança, mas para você ter uma ideia, eu cheguei na Itália em 90 e falavam dessa mudança. Cara, então, 35 anos atrás. 35 anos. Ninguém pode falar que foi pego de surpresa, né? Entendi. Mas é sempre, né, um chacoalhão na gente, né? E como foi colocada essa mudança, né? Foi de uma forma muito rápida, sem debate popular, sem consultar os parlamentares eleitos no exterior, as comissões, né? E realmente, nesse aspecto, a gente foi pego de surpresa, sim. Ô Wagner, e antes da gente tomar esse assunto, você é nascido aqui no ABC. Eu sou de São Caetano. É de São Caetano Nasci em São Caetano. Então estudou aqui, fez tudo aqui. Exatamente. Bom, nasci aqui em São Caetano, fiz Senai, eu comecei minha vida profissional no Senai em São Bernardo. Legal. Aí fiz elétrica, fiz eletrotécnica, trabalhei na Ford, e até que pedi demissão da Ford e fui embora para a Itália. É mesmo? Então, falei, vou embora para a Itália. Isso em que ano? 24 anos eu tinha. Que demais. E aí... Mas coragem na época, né? Então, era coragem e fazer conta também, sabia? É mesmo? Não é. Mas o que deu? O que deu na cabeça de ir para a Itália? Eu sempre fui inquieto. Aí eu acho que um pouco é o destino também. Porque na época, o trabalho de metalúrgico em São Bernardo era o que todo mundo queria, né? Verdade. Mas eu não me encaixava. Sabe quando você olhava a vida de quem estava lá 30, 40 anos? E para mim, cara, não era aquilo que eu queria para mim, sabe? Não estava feliz. Mesmo se eu conseguisse traçar a mesma trajetória, que já era difícil, né? Porque cada um tem a sua, né? Mas eu não estava satisfeito. Aí fiquei sabendo de um amigo nosso daqui de São Caetano que tinha mudado para lá, músico. Entrei em contato com ele e falou, nossa, vem para cá que... E fui embora. Fui direto para Roma, não sabia falar uma palavra em italiano. E, cara, por incrível que pareça, cheguei lá numa sexta-feira e comecei a trabalhar na segunda-feira. Que demais. Então, e nunca mais parei. Trabalhei como empregado 6 meses, depois me tornei, né, empresário e toda a minha vida trabalhei como empresário em Roma. Quanto tempo você ficou em Roma? No total, 15 anos. Nossa, ficou dos 24 até quase 40. Eu fiquei 5 anos, aí depois eu vim embora, fiquei um tempo aqui, voltei para lá e fiquei até 2011. E você foi empresário, o que você montou lá em Roma? Construção civil. Legal. Trabalhei muito tempo na construção civil e aí fui fazer a minha cidadania. Por quê? Fiquei sabendo que até então não tinha passado na minha cabeça que seria importante para mim, não sabia nem que podia ser feito, né? Isso em 90, imagina. Aí cheguei lá e o pessoal, pô, você não tem direito? Eu falei, tenho, meus avós todos, né? Tirando um avô que é português, os outros todos italianos. Aí fui aprender, me interessei como é que fazia, fui atrás da documentação, fiz a minha cidadania. Aí fiz os meus irmãos, parentes, primos, inclusive hoje, gente que trabalha com cidadania, quem fez a cidadania fui eu. Então é engraçado. E naquela época não se falava em Não se falava, cidadania. Imagina, 90, não tinha internet. Verdade. O telefone celular estava no comecinho, Imagina, não tinha. Então uma dificuldade foi muito grande. Aí eu, paralelo, né, com o trabalho da construção civil, eu comecei a fazer processo de cidadania. O pessoal ia para lá, eu fazia cidadania, encontrava documentação, tudo, sempre no trabalho paralelo. E assim fiquei por uns 10 anos. Aí depois comecei profissionalmente, até que abri a empresa no ano 2000. Então esse ano a gente está completando 25 anos. 25 anos. 25 anos. Tem ideia de quantas cidadanias vocês já fizeram? Eu não parei para fazer a conta, mas foi muita cidadania. E é muita mesmo porque às vezes você fecha um contrato
que hoje a gente limitou um pouco, né? Mas teve vezes de você fazer 40 pessoas da família. Que demais. Então era loucura. Então é muita gente realmente. E assim, dos anos 90 para cá, aumentou muito o número de pessoas que se interessam por ter a cidadania, né? Cada vez aumenta mais. É. Cada vez aumenta mais. Eu acho que um pouco a gente pode atribuir a situação econômica do país. Em alguns momentos, a situação política influencia demais. Você sente depende de quem ganhou a eleição. É A procura mesmo? é gigante, a procura é gigantesca. E um pouco também pela informação. Ela chega muito rápido hoje. Então, você sabe o que está acontecendo em Roma agora. A gente pode ver o conclave, Sim, agora a gente isso. acompanha em direta, né? Verdade. Então, isso chama atenção e o pessoal fala, por que não, né? Tem um direito, né? Por que não? E, infelizmente, eu acredito que ainda muita gente procura a cidadania pelo motivo não tão nobre, né? Para não precisar de visto para os Estados Unidos, para poder não pegar filha em aeroporto, e esse tipo de coisa, né? Mas a cidadania vai muito além disso daí. Então, e não estou nem falando em honrar os ancestrais, não é nada disso, não. Sim. É realmente fazer parte de uma comunidade que é referência no mundo, né? A Itália é berço, né, da Sim, arte, demais. né? E muita cultura. Dos Música, inventores, dos navegadores. Pintores. Então é fantástica. A Ô, Wagner, história da Itália é fascinante. Você né? com 24 anos chegou na Itália, você já ficou alucinado com a Itália. Cara, eu vejo muita Porque foi gente... para Roma, eu costumo falar que é um museu a céu aberto. Cara, né? e a minha cidade, você sabe? Porque eu nasci em São Caetano, eu São Paulo, gosto muito de São Paulo, né? Mas não é a minha cidade, eu não conheço São Paulo de verdade, a periferia, não conheço. Agora, Roma eu conheço profundamente, né? Trabalhei muito em Roma, conheço cada canto de Roma. E eu fiquei fascinado com Roma logo quando eu cheguei. Para mim, tudo era assim, surreal, né? Porque você tá andando assim, aquelas ruazinhas e aparece... Cara, eu lembro Coliseu. você vê, até pequenas coisas, né? Eu fiquei fascinado quando eu cheguei lá, as guias de mármore travertino. Não sei se você já prestou atenção, todas as guias de Roma são de mármore. Não prestei atenção nisso. É mármore. São blocos maciços de mármore. Que demais. Não é concreto. Então, pequenos detalhes me chamou a atenção. Eu falei, não é possível num lugar desse. Então, eu me senti em casa, cara, quase que automático. E Lógico, mesmo tinha aquele frio na barriga, né? Também. Oi? Mesmo com o italiano, o tratamento do italiano com você. O tratamento do italiano é uma coisa, eu acho que a gente tem que aprender. Tem que aprender. Você já ouviu alguém que foi para a Itália e fala, pô, não gostei muito, o pessoal é grosso? Já. Então, ouve-se falar. Mas assim, eu acho completamente normal. Eu falo assim, o cara tá falando daquele jeito, gente, não é porque ele tá bravo. É o jeito dele falar, o jeito dele gesticular. Então para, não exatamente. é isso. E o italiano, não é com você. Ele não é como o brasileiro, que te acolhe, te abraça, meu parceiro, conheceu hoje, né? E a gente é amigo. Lá não. Lá demora um pouco. Mas depois que você conquistou a confiança do italiano, rapaz, é para a vida toda. Então, é um povo que realmente eu aprendi a respeitar e amar. E vi muito, né, do meu avô, do meu bisavô lá, né? Então, bem bacana, eu me senti em casa automaticamente. E depois, tudo que eu fiz na minha vida, eu devo a Roma, né? Tudo. Demais. Tudo. De lá para cá, tudo que aconteceu na minha vida até hoje, aconteceu por causa dessa decisão de ir para Roma. Que mudou a vida de muita gente, não só minha, né? Da minha família, primos, parentes, muita como gente foi hoje mora lá. A sua família, você falar para os seus pais na época, ó, tô indo para Roma. Tô indo para Itália, no caso. Cara, não foi tão grave quanto eu falar que estava pedindo demissão da Ford. Tava louco, né? Eu não estava feliz, não estava. Porque para os pais, na época, você tá trabalhando numa empresa grande, era muito importante, muito relevante, né? Muito. Você sabe que uma coisa, né, que eu fico, que eu lembro de vez em quando, porque eu completei 60 anos agora, né, esse ano, né? E na época, uma coisa que pesava muito para mim era eu ir embora e deixar meus pais idosos aqui, tá? Entendi. Só que os meus pais idosos, fazendo a conta agora, tinham 40 e poucos anos. Eu tinha 24, minha mãe tinha 18 quando eu nasci, então quer dizer, eu tinha esse peso, né, de deixar meus pais idosos. Você vê a cabeça do jovem, né? Mas foi um baque e pela falta de comunicação também, né? Eu lembro que a gente trabalhava a semana toda. Por carta? Carta, demorava 15 dias. 15 dias pelo Vaticano. Você mandava, você colocava na posta, né, no Correio Vaticano, ele chegava em 15 dias. No Correio normal, um mês. Então, a revista Veja,
Quando a gente recebia uma revista, ela Porque passava na mão de todo ligação mundo. era muito cara, né? Oi? E as fichas internacional caíam assim, né? Cara, sexta-feira, era o dia de ligar para casa. Praticamente o que você ganhava no dia, você gastava em telefone. Então era muito, Porque muito essa maluco. geração aí tá mal acostumada, não sabe o que é colocar ficha no, Cara, não sabe nem o no que é. orelhão. Não sabe E nem o quando que é chamada internacional, a ficha vai assim, ó, é uma por vez. Não, era dramática a coisa. É. E a gente falava 2, 3 minutos e ia uma grana, Precisa né? desligar, tá acabando as fichas. Exatamente, era isso daí, era bem isso. Mas é estranho, porque quando você tá lá, você sente saudade de tudo, né? Tudo, dá vontade de comer tudo. Você sente saudade do misto quente, você sente saudade da coxinha, tudo, sabe? Coisa que hoje, aqui no dia a dia, você nem vai atrás, né? Verdade. E olha que a Itália, pô, eu acho que é um dos melhores países do mundo para se comer, né? Eu, pelo menos, acho maravilhoso. Não, eu não a tenho dúvida culinária. nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o que pega mais para quem toma uma decisão dessa é a falta dos amigos e da família. É, eu imagino que sim. É o que traz muita gente de volta, tá? Então tem gente com um bom emprego, tem gente com uma boa casa, vai empregado, não aguenta. Não aguenta e fala, não, eu não aguento, eu vou embora, vou voltar. Tem muito disso. Muito. Imagino que Muita gente trabalhando comigo falou, não dá para mim. Não é muito bom, é maravilhoso, mas não dá, eu preciso ir embora. E eu resolvi ir por outro caminho. Eu resolvi segurar forte, porque eu sentia a mesma coisa, tá? E em vez de vir embora, eu levei meus irmãos, levei meu pai, levei minha mãe, levei todo mundo para lá. E eles chegaram a ficar Então, mais tempo com você lá? Meus pais morando 3, 4 anos lá. Ah, que demais. Então, viveram a vida lá, né? Eu tenho um irmão que mora lá até hoje, já com netos italianos, nascidos lá e tudo. Então, é como... Eu até fico pensando, né? Essas crianças, daqui a algum tempo, eles não vão ter a noção de que teve esse tempo no Brasil. Por quê? O avô nasceu numa cidade ali do lado, eles moram ali. Esse tempo no Brasil, que o avô deles, meu irmão, nasceu no Brasil, morou a vida toda aqui, depois foi para lá, na cabeça deles não vai fazer muito sentido. Vai perder essa lembrança, vai né? Vai perder. Porque para eles são italianos, estão na terra deles, sempre tiveram, né? E foi graças a essa decisão lá de um garoto lá em 1990, né? Maluco, né? A coisa, né? Como muda tudo, né? Ô Wagner, e essa parte burocrática de se fazer cidadania é o mesmo processo desde sempre? Desde sempre. Mudou algumas coisinhas com o tempo, como, por exemplo, a legalização. Antigamente chamava legalização consular, não tinha apostilamento de AIA. O apostilamento, hoje, é um documento que o cartório cola atrás da tua certidão para que essa certidão seja utilizada no exterior, em qualquer um dos países signatários da Convenção de Haia. Antigamente não existia, então você pegava teu documento, traduzia, aí levava para um lugar lá na Rua da Consolação, Eresp, se eu não me engano, ficava numa fila imensa para eles validarem aquele documento. Então era uma legalização. Mas foi isso que mudou, mas a documentação exigida é basicamente a mesma igual. desde sempre, porque é muito simples. Você tem que provar a tua ligação de sangue com o italiano. Você tem que provar que você é descendente do teu avô, do teu bisavô, trisavô. Então você comprova documentalmente, através de certidão de nascimento, casamento e óbito, e uma vez comprovado isso, é reconhecida a cidadania. Não é que você tira a cidadania. A gente nasce com esse direito. E isso é uma discussão séria nesse decreto, porque eles estão tirando um direito fundamental que a gente nasceu com ele. Então, que eles mudem para aqueles que nascerem de agora em diante, não seria bacana, mas é legítimo. Ok, sim. Agora, você mexer num direito fundamental no meio do jogo... Não no que já está funcionando, Exatamente. já está acontecendo. Direito, né? Aí não te dá segurança jurídica, ocasiona todos esses problemas que o Brasil está bem acostumado, né? Ô Wagner, uma curiosidade minha agora. A gente tem a mão do brasileiro tirando cidadania italiana. E existe muito o contrário também, ou eles nunca tiveram esse interesse? Desculpa, o italiano querendo tirar a cidadania brasileira? Não tem porquê, né? O que acontece? Não, até tem. Por quê? Tem muito italiano. Se você vai para o Nordeste, você vai ver que muitos donos de pousada, hotéis, negócios do Nordeste... São estrangeiros. São estrangeiros, são italianos. E é um erro a gente pensar que aqui é de qualquer jeito. Rapaz, o Brasil para estrangeiro é muito complicado. Se você não tem a tua documentação em dia, você é deportado. De verdade, não é que a gente nasceu aqui.
Você vê uma blitz policial, que o pessoal parou o pessoal numa moto. Bacana, vai pegar, o que vai fazer? Se não tiver nada, vai dar uma canseirinha e vai dispensar. Se uma daquelas pessoas na moto for estrangeiro e não tiver com a documentação em dia, ele vai ser deportado. Então é grave e é sério e funciona. A Polícia Federal funciona. A Polícia Militar vai comunicar à Polícia Federal, essa pessoa vai ser levada para a Polícia Federal, vai ser identificada e vai ser deportada. Então, é uma coisa que interessa muito para os estrangeiros, a cidadania também. Mas o caso mais comum é por matrimônio, né? A maioria das vezes casam com brasileiro ou brasileira e consegue a naturalização. Acho que tem mais brasileiro que casa com italiano do que italiano casa com brasileiro, não é? Mais brasileiro que casa com italiana? É. Eu acho que é mais brasileira que casa com italiano. Isso, exatamente. É, isso mesmo, a brasileira casada com italiano. Aí ela tem o direito, óbvio. Ela tem direito à cidadania italiana e ele à cidadania brasileira. Que demais. Acontece muito. E, Wagner, nesse processo todo Teve uma época que aumentou muito esse número de gente querendo ter cidadania. Deve ter aumentado muito esses escritórios também que fazem cidadania. Aumentou. E isso é um problema para vocês que já estão há 30 anos fazendo isso? Porque assim, Rapaz, você morou na Itália, você começou a fazer o processo lá na Itália, desde o começo. Tem muito aventureiro, não é? Achando que é mais fácil. Tem empresa grande hoje, que é concorrente nossa direta, que o pessoal faz por dinheiro. Só por dinheiro. Eu não digo que a gente não faça por dinheiro, é óbvio que a gente tem que pagar as contas. Mas a gente, se você visitar o escritório da Terra Nostra e falar com qualquer um que trabalha na Terra Nostra, somos apaixonados pela Itália, apaixonados pelo que faz, sabe? Você vê que as pessoas gostam do que faz. E tem muito escritório por aí que faz por dinheiro, é só um comércio. Então isso é um problema. Agora os pequenos eles são um problema para quem quer fazer a cidadania. Porque para a gente, com 25 anos, a gente conquistou o nosso espaço, né? Então, a gente sabe... muita gente me pergunta, pô, você não fica ansioso? Quanto que vai vender? Não tem... Rapaz, eu não fico sabendo quanto vendeu até o último dia do mês. Eu não fico perguntando quanto vendeu, quanto isso... Não, eu sei que a gente vai vender. Então, nosso espaço a gente já conquistou e a gente sabe o quanto a gente ajuda os ítalo-descendentes. Agora, tem muita empresa que o pessoal cai na mão errada e é o pessoal que não sabe o que está fazendo só por dinheiro e muita gente acaba perdendo dinheiro e acaba procurando a Terra Nossa depois. E às vezes acaba não dando certo também, né? O cara faz todo o processo, chega lá na frente e não dá certo, o cara perdeu tudo que investiu. Muitas vezes. Porque eu já ouvi isso de algumas vezes já. Muitas vezes. E tem todo mês, tem cliente procurando a Terra Nossa para resolver problemas que foi causado por outro escritório. Ô Wagner, e a experiência de vocês pela Terra Nostra? Hoje em dia, é mais gente que vai atrás da cidadania para uma viagem que ele quer fazer e não precisar de visto, por exemplo, para entrar nos Estados Unidos ou algum outro país, ou para efetivamente morar lá? Ou em algum outro lugar? Cara, eu acho que nenhum dos dois, você acredita? Eu acho que a maioria que procura é para garantir um direito e ter um plano B. Que é o meu caso, tá? Para ter um plano B. Meu caso começou com isso, a cidadania. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Com essa polarização de extrema direita, extrema esquerda, você não sabe nunca o que vai acontecer e muita gente procura para um plano B. Outra parcela procura para poder proporcionar aos filhos estudar, fazer uma faculdade lá fora e ter uma experiência lá fora, na Europa. E é claro, depois vem a parcela que é pela facilidade de visto para os Estados Unidos e outros lugares e poder ter livre acesso ao mundo por causa do passaporte, que eu não acho que está errado também não, porque é um direito. E o direito você usa tudo aquilo que é legal, eu acho que você tem que usufruir. É muito bacana você falar, não, vou tirar a cidadania para não ter visto para os Estados Unidos. Cara, não é o mais nobre dos princípios, mas é um direito seu. É direito também, acho. É um direito seu. Então, eu acho que pode ser utilizado, sim. E tem, hoje em dia, qual que é a porcentagem? Você tem ideia de qual a porcentagem de pessoas que têm o direito à cidadania, mas que efetivamente procuram pela cidadania? Acho que é uma menor parte ainda, não é? Isso daí é mínima. Mínima, né? Mínima realmente. Mas mínima deve ser assim, nem 10%. Do IBGE,
eles calculam que 30% da população brasileira tem alguma ligação Alguma ascendência. alguma ascendência. Então, 30 milhões em cima de 200, imagina, a gente está falando de 70 milhões de pessoas. É muita coisa, realmente. É muita coisa. Muita mesmo. Muita coisa, 60 milhões, né? Então, é muita coisa. Mas quem procurou e tem essa cidadania é uma pequena parcela disso. É uma pequena parcela. E isso também foi uma coisa que incomodou as autoridades italianas. Por quê? Quando teve o pronunciamento do decreto Tajani, ele se demonstrou muito irritado com o comércio da cidadania. A comercialização, as empresas como a Terra Nostra que vendem cidadania no Brasil. Só que ninguém vende nada, né? A gente vende um serviço que a gente estudou muito, nos preparamos, empregamos muita gente para fazer um trabalho que o consulado é incompetente para fazer. Então, quer dizer, nós estamos fazendo o trabalho do consulado italiano. Vocês são os facilitadores, na verdade. Né? Exatamente. Agora, falar é mais fácil que fazer, né? É óbvio, né? Como tem muito especialista de internet que fala, faça a sua cidadania sozinho, você não precisa de ninguém. Aí um documento que falta, ele chega na Itália com esse documento e ele é mandado embora. Ele perdeu passagem, estadia, perdeu documento, perdeu tudo. Então é fácil falar, né? Agora, você tem uma assessoria de qualidade que te orienta em todos os passos para que você tenha realmente a cidadania reconhecida por um governo que nem sempre faz a sua parte, é mais difícil. Fazer é mais difícil que falar. Então, eu digo o seguinte, a gente faz o trabalho que era para ser feito pelo consulado. Muito simples. Né? Você se inscreve no consulado com 740 dias, 730 dias, que é o que a lei fala. Você tem a sua cidadania reconhecida e não tem comércio de cidadania. Você concorda? Sim. Só que em vez de 730 dias, demoram 12 anos. Isso que eu ia falar. Poxa vida, você vê o seu filho crescer, ficar adulto, casar e não conseguir ter uma cidadania... Então, adianta muito o processo, o que vocês fazem, mas muito, porque se você vai no consulado, você precisa ir atrás de tudo, e aí falta um documento, volta. Aí o documento está lá na Itália, aí vai pedir para a Itália o documento, quanto tempo demora? Então, hoje em dia, porque eu ouvi falar relatos de amigos assim, que os caras falaram que está demorando 10 anos, 15 anos às vezes. 10, 12 anos. Agora, você vê, né, a pior parte aconteceu com esse decreto. Tem gente que está na fila 7, 8 anos e ele pensa, poxa, falta só mais 2, 3 anos. Também concordo, tá? Cancelaram a fila do consulado. Quem estava na fila não tem direito mais. Então, isso eu achei meio autoritário foi esse decreto, né? Cara, não é. Eu acho que não é autoritário. Sabe por quê? A gente sempre alertou que o simples fato de você mandar um e-mail para o consulado manifestando a vontade não quer dizer nada. Não foi analisada documentação. Não foi avaliado se você é elegível ou não, se o teu antenato foi naturalizado ou não, se ele é trentino ou não. Ele não passou por uma avaliação, ele só deu o nome dele e colocou na lista. Eu não sei se é tão ilegítimo assim. A gente orientou. Sim. Agora aconteceu. Então, mostra, né, a falta de segurança jurídica, né, em relação ao governo italiano. Eu digo autoritário assim, de não ter tido uma conversa antes. Foi muito bruto, né? Nossa, foi de um dia para outro. A gente não tinha ideia que ia acontecer. Por exemplo, no final do ano aconteceu uma mudança. O telefone na Terra Nostra deve ter tocado muito, né? Porque deve ter muita gente que ficou assustada, muita gente preocupada, né? Porque, pelo que eu entendi, aí você me corrija se eu estiver errado, quem estava no meio do processo também perderia. Não. É bom de deixar bem claro. Quem ajuizou a ação. Legal. Quem deu início, mas deu início assim, não assinou um contrato com uma assessoria. Isso não é dar início à cidadania. Sim. É quem teve o seu processo ajuizado lá no Tribunal Italiano. Com o número do processo. Exatamente, é isso daí. A princípio, né? A princípio tiveram seu direito garantido. E, inclusive, saiu uma decisão do Tribunal de Campobasso afastando a retroatividade. Então, isso é importante. Legal. Mas vamos aguardar agora o final do mês, né? Porque eles publicaram um decreto do jeito que eles queriam.
com todos os absurdos e inconstitucionalidades. Muita gente aliados do governo foram contra. Então está sendo discutido as emendas agora. Era para ser concluído hoje até, e foi jogado para a semana que vem essa discussão. Então eu acredito que acontecerão várias emendas. Então vai minimizar um pouco a dureza desse decreto. E até o final do mês a gente vai ter essa resposta. Até eles ficaram assustados com a forma que foi feita. Completamente. E não é uma unanimidade deles, do governo italiano. Não, e tem uma coisa muito grave, que no parlamentarismo existe uma coisa chamada voto de confiança. O que é o voto de confiança? Você pode publicar um decreto, não tem problema, é direito do governo. Só que em 60 dias ele tem que ir em votação. Se ele não for aprovado, cai o governo todo. O governo cai, acabou. O que é o voto de confiança? Você publicou um decreto, colocou para votação. Se não teve maioria, você não é legítimo, então. Então cai o governo e assume um outro governo. Olha. Então, o que acontece? Por isso que a gente tem certeza que acontecerão emendas nesse decreto. Por quê? Eles não vão jogar um governo. Sim. Né? Eles não vão colocar uma coisa, não vão bater numa coisa fixa, sabendo que corre o risco de não ser aprovada. Então, eles vão ter os ajustes e a gente está aguardando para ver quais serão esses ajustes. Mas qualquer coisa que melhorar agora já será bem-vinda, porque foi muito duro realmente esse decreto. E os consulados, pô, não tem mais trabalho hoje, né? O que faz no consulado hoje? Então, na verdade, não é que não tem mais trabalho. O consulado, ele vai assumir o papel de consulado. O que é o papel do consulado? Só atender o papel do consulado o cidadão é atender italiano. O cidadão em terra estrangeira. Isso, o italiano que está aqui. O italiano, ele teve um acidente grave, você pode ligar para o consulado. Você está viajando aqui, foi assaltado, roubaram os documentos. Você pode ligar a qualquer horário, tem um número de emergência que você vai ser atendido. Então, é para isso o consulado. O cidadão, ele está aqui, ele casou com uma cidadã brasileira. Vai ter que fazer a averbação do matrimônio. É para isso que serve o consulado. E não para fazer cidadania. Porque o que acontecia? A gente passava ali na Paulista. Lotado. Depende do dia. Dia 2 dias parece que atendia, né? Pô, tinha uma fila ali que. É isso aí. Então, agora o consulado vai fazer o trabalho que é a vocação de consulado. Nada mais que isso. Que absurdo. Eu acho que eles estão aliviados, tá? O consulado, eles sem estão dúvida. aliviados, porque era realmente tenso e a procura gigantesca. E muito trabalho realmente para o consulado. Era uma loucura mesmo ir no consulado, né? Não te atende. O consulado é um lugar que você não pode chegar lá e falar, eu estou com uma dúvida, eu posso... Não dá. Tem que agendar, não te deixam entrar. Já tive em consulado no italiano e já... Não te deixam entrar. Você pode tirar uma dúvida? Não tem dúvida. Não. Entra no site, agenda e marca um horário. Tudo quanto é dúvida, você entra no site. E aquele site é uma bagunça. Não vai entender. É uma bagunça. E aí, ainda eu acho engraçado que ainda vem gente na internet falando, você não precisa de assessoria. Muito legal. Não tem. Mas não precisa mesmo. De 100 pessoas, 2 conseguem. Só que 98 está em dificuldade e joga dinheiro fora, né? Então, mais fácil você procurar alguém que entenda da coisa e que vai te assessorar com E vocês na Terra Nossa têm muito retrabalho. Cidadania que deu errado e você tem que corrigir. Sempre. E agora aumentou. Por quê? Teve uma mudança muito forte em janeiro. Antigamente você pagava 600 e poucos euros para entrar com o processo e agora passou para 600 euros por pessoa. Ou seja, a empresa fechou um contrato com uma família de 10 pessoas. 600 euros. Virou 6 mil euros. Não, desculpa, 6 mil euros. Essa empresa pequena não tem condições de pagar. A família não vai querer pagar. Então, simplesmente pararam de atender telefone e o pessoal liga para a Terra Nossa para poder resolver. Tem muito caso assim. Muita gente. E agora acho que vai piorar. Por quê? Esse decreto, ele endureceu as regras.
vamos dizer que não é tão fácil mais você trabalhar com cidadania como era antes. E acredito também que não vai ser tão rentável. Não vai se ganhar tanto dinheiro como se ganhava antes. Então, deixa de ser um bom negócio para muita gente, né? E eu acredito que o nosso trabalho, ele não digo que vai aumentar, mas eu acho que a gente vai manter um ritmo que vinha antes, porque a gente vai absorver esses clientes de outras agências. Wagner, a gente vai encerrar essa conversa aqui para quem está assistindo a gente na Claro TV, canal 526. Mas, ó, fica tranquilo, tem muita coisa para a gente conversar aqui. Você pode procurar o podcast O Fala ABC no nosso YouTube, tá? TV ABC Shop Oficial, tá bom? Então, ó, espero vocês lá para ter mais informação aqui, hein? Ô, Wagner, você tem ideia de quantos escritórios de cidadania existem no Brasil? Não tem. Muito, né? Não, mas muito de verdade, muito de verdade. Nós temos, inclusive, uma empresa que trabalha com pequenos escritórios. A gente presta serviço para outros escritórios. Entendi. A gente tem catalogado mais de 300. Mas isso não quer dizer que chegue perto da realidade. Não tenho nem ideia. E a mais na região sudeste deve ser, né? A maioria. Região sul tem muita gente. Região sul e sudeste. Onde o italiano fez mais morada quando veio para o Brasil? Tem um estado que tem mais italianos? São Paulo, né? São Paulo, sem dúvida. Por causa do tamanho do estado, né? Mas São Paulo, sem dúvida alguma. Mas, para você ter uma ideia, per capita, o Espírito Santo é o lugar onde tem mais italiano, per capita. Tem lugares no Espírito Santo que a cultura é preservadíssima. Pequenas cidades na Serra, que são cidades italianas. E isso acontece também no Paraná, em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, por isso que a gente ficou muito chateado, porque a gente vê inteiras cidades que preservam a tradição desde os avós, bisavós, para chegar uma pessoa agora e falar que não somos italianos, então, entendeu? O italiano não tem ideia do quanto a gente é italiano aqui no Brasil. Exatamente. Né? De mania, de modos, de família mesmo, de cultura. E você acredita que eu, até ir para a Itália, eu não tinha noção também? Porque, para mim, todo mundo era como a minha família. Né? A coisa mais normal do mundo, né? Nono, nona, nunca chamamos. E não é, né? Nono, não é. Não é. Aí lá eu cheguei em Roma e tive contato com muito paranaense, goiano, pessoal do Mato Grosso. E aí eu fui ver como é a diversidade no nosso país. Você vê, eu precisei sair do país para entender que a gente tinha mais a ver com a Itália do que com o Mato Grosso. Você vê que absurdo. É verdade. Então, mas isso a Itália ainda não entendeu. E uma coisa que eles não entenderam também é o amor que a gente tem pela Itália. É verdade. Porque o que eu vejo de gente emocionada quando faz a cidadania, Wagner, quando viaja para a Itália... Copa do Mundo são 2 camisas que a gente usa, né? Ah, sim. Até me arrepio de contar. Não tem dúvida. Não tem, e é difícil, hein? E é difícil escolher. Verdade. Hoje acho que está mais fácil. Porque o nosso futebol aqui está difícil. Tá difícil de engolir. Mas o deles também tá difícil também. Eles não estão numa fase muito boa, mas a gente também não tá numa fase boa. Não dá para falar hoje, tá? Estamos com 2 times que não faz um hoje. Não faz um, mas é legal essa parte da Copa de futebol mesmo, né? Da gente acompanhar, da gente ter mania, comprar camisa do time italiano. Exatamente. Não, a paixão do brasileiro pela Itália é inegável, né? Você acha que o brasileiro, quando vai para a Itália, ele sente muito o clima? Cara, eu acho que é mais ele mito, estranha, não é? Mais mito do que realidade. É lógico, o clima tem alguns dias do inverno. Você sentiu essa diferença? Então, eu estava em Roma, né? Então, estava no meio. Roma é sempre sol. Roma é sol. Tá frio e tá sol. Então, o clima, para mim, é o melhor clima da Itália. Então, eu sofri pouco. Claro que tem alguns dias que nevava, bateu -5. Se você anda 50 quilômetros de Roma, bate -20, né? Então, o clima é severo, mas em 90% do tempo é muito agradável, né? Agora, é claro, quem vai morar em Turino, lá divisa com a França, no pé dos Alpes... O norte sempre é complicado. Não, lá realmente é severo, mas é muito engraçado também a forma que eles lidam com o inverno, né? Porque você vê um frio danado, e sábado à tarde, o pessoal descendo com carrinho de bebê na praça
e vai tomar café. Tudo encapotado, mas vai. Exatamente, sai Legal. de casa. É. O inverno não limita ninguém. Porque eles têm uma Então, estrutura para inverno também, né? Exatamente, exatamente. O tipo de roupa, o aquecimento de carro, aquecimento de casa, dos locais, né? É tudo preparado, né? Eu acho que aqui, em algumas regiões do Brasil, a gente passa mais frio que lá. Porque são poucos dias de frio. Você passa frio. Sim, Porque não está preparado, né? sim. Mas o sul da Itália já é praia. Ah, Completamente diferente. é completamente diferente. É até a mania, a cultura do norte pro. Tem uma rixinha o norte com o sul, não É tem? igual ao Brasil, né? É igual ao Brasil. É igual ao Brasil. E tem uma certa... Só que lá é o contrário, o É norte o e o sul, contrário. né? O norte é mais envolvido, Isso. o sul menos envolvido, né? O sul mais caloroso, o norte mais frio, né? O pessoal mais europeu. E o brasileiro, quando vai para lá, para moradia, ele procura. Você tem ideia de onde ele procura mais? Não, eu acho que o brasileiro não... Eu vou te falar mais da época que eu morei. Eu nem falo dos últimos 10 anos, né? Mas não é que ele escolhe por temperatura, não é isso. Ele vai onde tem um amigo, onde tem... Você entendeu? Entendi, Então ele entendi. acaba... Tem brasileiro em todo lugar. E o brasileiro, ele é absorvido pela cultura. Porque você vê um grupo de 10 italianos e tem um brasileiro no meio. É diferente do filipino, do marroquino, do muçulmano. Eles têm as comunidades deles fechadas. Então eles saem todos juntos, eles se encontram. Tem dia da semana, por exemplo, era uma tradição antigamente, hoje acho que ainda persiste, mas quinta-feira é a folga de quem trabalha em serviços domésticos. E o filipino, ele tem uma tradição de trabalhar em serviço doméstico, tanto o homem quanto a mulher. E eles são ótimos nisso. E quinta-feira é a folga deles. Lotava numa praça de Roma, todo mundo se encontrava lá para comer as comidas típicas, bater papo e tudo. Então, o brasileiro não tem isso. Sim. Não, o brasileiro ele se mistura à cultura. Se mistura mesmo. E ele Vive no absorve. meio de italiano. Exatamente. Tranquilamente. E muito rapidamente. É. Muito rapidamente. Você acha que muito imigrante que deu uma complicada que ajudou nesse decreto, né? Teve um incômodo Imigrante deles. brasileiro? Não, africano. Então, Porque a última vez que eu fui para Itália, eu fiquei um pouco, já tem 2018 a última vez. E eu fiquei surpreso um pouco de ver a quantidade de africano que tinha. cara, surpreso é uma palavra boa, porque eu fiquei assustado. Eu viajo muito, né? É uma realidade mesmo, né? Não, uma realidade. Eu viajo muito, né? Até por trabalho e pela minha paixão pela Itália. Então, deveria até viajar para outros lugares, mas eu até tento. Mas na última hora, quero ir para a Itália de novo. E os bares em Veneza são chineses. O bar de Veneza, o cappuccino que você toma hoje é feito pelo chinês. Você vai tomar um cappuccino italiano feito por um chinês. Exatamente. Olha que louco. Qualidade, hein? Igual, aprenderam Não vai falar tudo, que o gelato também. Mas são chineses. Então, isso é uma coisa que assusta um pouco. Porque aquela tradição, né? Aquela coisa está se perdendo. E o gelato? O gelato é o melhor do mundo, né? Mas também estão tomando conta do gelato? Eu não percebi isso. Não percebi. Eu fiquei mais chocado com os cafés, né? Mas o gelato, meu Deus, é o melhor do mundo, não tem dúvida. A culinária toda italiana. Não, né? eu sou fã da culinária italiana, eu adoro. Adoro mesmo. Acho que o que você come na rua, na Itália, assim, no dia, tô correndo em Roma, vou para um lugar. Você come bem. Porra, não tem o que falar. Bem. E uma coisa que eu acredito é que essa onda de imigração para Portugal, eu acho que tem a ver exclusivamente com a língua. Eu também acho. O pessoal foi por causa da facilidade da língua. Também acho. Eles não têm noção que você, 6 meses na Itália, você está falando italiano. Porque, ó, eu vou Com um ano você está fluente. Vou te contar uma experiência. Eu acho sim, também acho que o brasileiro ele procura Portugal hoje pela facilidade da língua. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Itália, eu fiz um curso de italiano aqui no Brasil. Fiz uns 8 meses de italiano. Quando eu cheguei lá, em Roma, fui pedir uma informação, o cara abriu a boca, começou a falar, minha cara de desespero, eu não entendi uma palavra. Se o italiano não quiser que você entenda, você não vai entender. Não, se ele falar dialeto, então você não entende. Mas não entende mesmo. Agora, 8 meses de curso, 1 mês de Itália. Entendi.
É equivalente. Porque É imersão total. É imersão Você total. vai ouvir na rua, você vai ouvir no rádio, você vai assistir TV, ou no elevador. Então, não é que... Tem muita gente que me pergunta, será que eu aprendo? Não é será que aprende, você não tem opção. Não tem dúvida que aprende, Você não tem né? opção. É. Você vai aprender na marra, sem querer. Sim. Chega uma hora que Você não vai comer, não vai fazer primeiro nada. você está entendendo e não consegue falar, eu entendo, mas não falo. Normal. Aí o dia você vai destravar e você nem vai perceber que destravou. Você já está falando italiano. Então é muito bacana. E eu acredito ainda fortemente que o brasileiro ele vai descobrir a Itália, ainda o interior da Itália. Por quê? As casas são muito baratas, a comida é muito boa, o custo de vida é muito bom. Sim. E é lógico, um jovem hoje que vai começar a vida de trabalho dele, eu não aconselharia. Não é o lugar para se começar a trabalhar hoje. Mas para quem já tem uma estabilidade ou trabalha de home office e tudo, eu acredito que ainda vão descobrir o interior da Itália. Porque é um lugar fantástico, é mágico, né? E acho que hoje em dia muita gente procura a cidadania, os pais procuram a cidadania para os filhos, para eles poderem ter essa possibilidade de estudar fora, né? Exatamente. Acho que antigamente não tinha essa mentalidade, mas hoje tem muita. Mas é claro que se você quiser que o teu filho estude em Oxford, ele vai. Que nem o meu filho estuda no Canadá. Se formou agora, né? Não volta mais também. Mas ele pode estudar. Mas é muito caro para estrangeiro. É muito caro mesmo. Para o europeu, é muito barato. É radicalmente diferente o valor. Porque não tem a conversão da moeda. Não, porque você não paga mesmo. O estrangeiro paga, nacional não paga. Entendi. A Itália, você é italiano, você vai fazer uma faculdade, além de não pagar, se você não tiver condições, tem uma ajuda de custo. Então, mas a gente que tem cidadania entra nesse esquema de europeu. De europeu, sim. De europeu, exatamente. Então o cara procura a cidadania, manda o filho para lá, o filho não vai pagar nada numa universidade. E numa universidade. É a universidade e uma coisa bacana é a diversidade. Você vai estar estudando com um cara que é indiano, você vai estudar com um coreano, você vai ter outras pessoas. A bagagem que vai adquirir é forte demais. Eu acho que não tem preço. E acredito e torço para que o brasileiro descubra realmente a Itália e o interior da Itália, porque é fascinante. Porque é diferente das pessoas que vão para lá e voltam por esse apego familiar, que você falou que tem alguns casos, muitos casos que acontecem. Acho que hoje, quando o jovem vai, é mais difícil. O jovem de hoje, ele tem menos esse apego. Ah, totalmente. Acho que ele vai e fica, hein? Totalmente. É uma verdade mesmo, né? Que nem o meu filho, ele foi para o Canadá fazer faculdade e não volta mais. Tá morando junto com uma canadense, né? Já há 2 anos e nem pensa em voltar mais. Não vai voltar mais. Eu tenho uma priminha que tá morando lá no Canadá também. A Júlia. Beijo, Júlia. Tá morando lá, também foi estudar, faz psicologia e não sei nem se volta também. Mas fazem bem também. Fazem bem. É cidadão do mundo, né? E lá é severo também o clima, né? O meu filho, na verdade, está em Vancouver. Vancouver é severo, mas eu acredito que seja a cidade menos fria do Canadá. Porque está ali divisa com Seattle, né? Já está no divisa com os Estados Unidos. Sim. Chove bastante, mas é agradável o clima. Inclusive, estou viajando agora daqui a um mês, né? Vai que é vê-lo. a formatura dele. Parabéns para ele. Estou indo para a formatura. Que legal. O Wagner, quando você vai para a Itália, qual que é você já falou que Roma é sua cidade preferida. Sim. E quando você vai para o sul da Itália e depois para o norte da Itália, qual cidadezinha é mais pitoresca e você gosta muito, para você dar de dica pro pessoal? Cara, eu gosto muito Bom, no sul tem uma cidade chamada Tropea. Tropea parece um presépio. É uma cidade de praia, é um dos lugares mais maravilhosos que eu já vi na minha vida. Que é aquela que Eu vi uma foto de Tropea esses dias, para falar Tropea? a verdade. Ela não tem tipo um penhasco assim, não é? Tem, é isso mesmo, tá bem no alto. Isso. Mas não, é maravilhosa. Mas tem muitas cidades, né? A Itália, o pessoal me pergunta, onde eu vou? Cara, se você errar o caminho, você acertou, porque qualquer cidade que você parar, você tá bem. Então, pega o carro e vai, né? Eu tenho uma paixão especial, porque quando eu estava na Itália, eu morava lá, aí, depois de muito tempo, eu fui conhecer a cidade onde nasceu o meu bisavô.
Rapaz, adorei, mas tem a cidade, ela tem 2.000 e poucos habitantes, mas o meu bisavô nasceu numa fração dessa cidade que tem 2.000, então, sei lá, Tem muita deve ter cidadezinha 600, pequenininha lá, né? 600 pessoas. Rapaz, comprei uma casa lá, reformei essa casa e é o meu ponto hoje. Onde eu vou, eu fico minha casa fica em frente onde o meu bisavô foi batizado, na igreja do outro lado da rua. Olha que história. Então, quer dizer, voltei para onde ele saiu. É. Então, para mim, eu tenho uma paixão muito especial e a gastronomia ali é fantástica, né? Bom, na Itália vai acontecer isso, tá? Todo mundo vai falar que a região dele é a melhor, tá? Todo Mas não é italiano. verdade, porque a minha é a melhor. Porque ali, Ó, ó, ó. a Abruzzo... Não, mas é sério. Por quê? A Abruzzo tem praia, montanha, lago, neve, tem tudo ali. E ali nós temos um parque nacional gigantesco também, que é o Parque Nacional da Abruzzo, que é onde é o habitat natural do urso marrom. Então é bacana, inclusive tem vídeos aí de urso passeando na praça da cidade, é pitoresco. E no norte? Cara, o norte já tem mais cara de Europa mesmo, né? Você vê Vicenza, Verona, as cidades em volta do Lago de Garda. Então, é uma coisa fascinante. É difícil escolher na Itália, né? É difícil escolher, porque onde você vai? Você vai para Cinque Terre, é fantástico. Você vai nas cidades em volta de Roma, são fantásticas. O sul, Bari, onde você vai é maravilhoso. Então, Veneza, as cidades em volta de Veneza. Cara, se você errar na Itália, você acerta. Não tem... E mesmo Não quando você está tem. dentro da cidade também, né? Você está procurando um lugar, mas você parar em outro também tá tudo bem. Cara, ali é engraçado, né? As cidades de interior, onde você parar para comer, você come bem. Em qualquer lugar. Eu não lembro. Estava conversando com alguém essa semana e eles falaram, não, nós comemos do lado do Vaticano, ali um lugar de turista, tudo. Mas estava muito bom. Então, até aquilo que é do dia a dia não é feito por um chefe, né? Com todo carinho, feito para aquela mesa, para aquele pedido. Mesmo uma coisa que é do dia a dia, tem qualidade. Uma coisa que eles levam muito a sério na Itália é a qualidade da alimentação. Isso eu acho que está em primeiro lugar para eles. Então, não tem lugar para aventureiro, né? E não precisa perguntar onde está o melhor vinho do mundo, né? Ah, não, é lá, né? E o Qual presunto o melhor também. O presunto também. Eles falam que é espanhol, falam Não que é é espanhol? português. Não é. Não é o Pata Negra? Não, é o presunto de Parma, né? Que é o cru, o cozido, né? Sim. E o San Daniele, que é... Então, que é um vinhinho com uma massa é irresistível, né? E é bom, porque o vinho ali, se você pede o vinho da casa, Já é bom. é bom. Isso. Você não tem que gastar uma fortuna. Você pede o vinho da casa. Não, Ele é escolhido, né, a dedo para trazer uma boa experiência. Então, é o vinho da casa. É o vinho barato, que é o vinho do dia a dia, que é fantástico. Isso é bom, né? Não, isso é demais. O Wagner, para a gente não fugir desse tema que a gente estava conversando antes, você falou, eu acho muito interessante. Essa parte que você falou que hoje, essa importância do brasileiro ter o direito de votar e exercer o voto na Itália. A gente teve uma experiência agora que os italianos fora da Itália não são unidos, né? Não são unidos. Então, a pessoa faz a cidadania e parece que acabou o compromisso dela, né, com aquele processo, aquela documentação, pegou o passaporte e vai utilizar para viajar ou, se ela tiver interesse, de morar em outro lugar. Mas a gente vai fazer uma campanha incentivando o voto. E como é que vai ser essa campanha? Vai ser uma campanha que a gente vai informar, através de podcast, através das mídias sociais, informar o ítalo brasileiro dos candidatos, quem está se candidatando, qual é a plataforma de cada um, o que cada um acredita, para cada um poder analisar e votar de acordo com a sua consciência. Mas o que a gente pede é que votem, exerçam esse direito. E além do direito do voto, porque o voto não é obrigatório, ele é um direito. Mas a atualização, o cadastro do AIRE é obrigatória. Senão perde cidadania. Essa é obrigatória. Perder a cidadania, eu acredito que... Muito forte. Muito forte. Tá. Eu acredito que possa ficar irregular e tenha que regularizar. Mas também não garanto que sim. Por quê?
a gente está vendo cada coisa, né, no judiciário brasileiro e no italiano que a gente fica apreensivo. Então, pelo sim, pelo não, mantenha seu cadastro do ARI atualizado e vote. Vote para a gente fazer valer o nosso direito e a nossa voz, né? É bom saber quem está representando os ítalos brasileiros e poder participar disso, pelo menos um pouquinho, né? E uma outra coisa também que é interessante, você falou, você estudou italiano, né? Se interessar um pouquinho pela cultura da Itália, pela língua, pela música, sabe? Para poder se aproximar um pouco do país, além de um passaporte. Porque a cultura italiana, ela é fantástica. Eu sou apaixonado pela música italiana. A comédia italiana, para mim, então, olha, ela tem, assim, uma perspicácia, sabe? Eles são afiados, eles são muito afinados. Então, o dia a dia com eles é fantástico. Então, a comédia italiana, o cinema italiano, a arte como geral. Então, eu acredito que seria muito interessante a pessoa se aproximar um pouquinho do que é a Itália, além do passaporte. Sim. E como que o brasileiro faz para votar na Itália? Se ele tem o interesse, como que chega isso para ele? A cédula chega em casa, Então, se ele tem... por um envelope já selado, ele só tem que abrir esse envelope, votar, colocar no mesmo envelope e devolver. Então é muito simples. E o brasileiro que tá tudo com o cadastro atualizado no consulado, ele recebe automaticamente Ele toda a recebe eleição. automaticamente. Toda eleição que pode o cidadão do exterior votar. Ah, não é São toda todas. eleição? Não, Ah, não sabia. são de caráter nacional e não regional. Entendi. E tem representante com o ítalo brasileiro na política italiana? Já deve ter, né? Temos. Significativo? Significativos e agora, inclusive, estão Se mobilizando. lutando, se mobilizando. Mas a gente tem que lutar para que tenham mais e que a gente esteja de acordo com a plataforma, Claro. né, Não, escolhida. ter o direito de votar e você poder escolher Exatamente. conforme a sua necessidade. A sua crença, né? Exatamente. A sua orientação, né? E o Wagner, e como que está esse movimento de reverter esse decreto para deixar o pessoal mais tranquilo? O que você pode passar para a gente? Olha, a boa notícia é que mesmo o pessoal do governo, aliados do governo, estão contra o decreto. Não contra o decreto como um todo, né? Mas com algumas partes do decreto. Então, a gente acredita fortemente que vai ser revertido, vai ser aprovado, né, por causa do voto de confiança, porque se não for aprovado, cai o governo, e isso é muito forte, e absolutamente não tem a menor possibilidade de cair um governo por causa de um decreto desse. Então, a gente entende que haverão emendas e que vai abrandar um pouco o teor do decreto. Então, estamos aguardando. Agora, no final do mês, a gente vai ter essa posição e estamos ansiosos, esperando que tenha uma mudança expressiva para que preserve o direito, né? Que é um direito por nascimento, né? Nós nascemos com esse direito. Agora, mudar a regra no meio do jogo é um pouco antiético e inconstitucional, né? Sim, ô Wagner, mas a Terra Nostra também faz cidadania portuguesa E espanhola. e espanhola, né? Exatamente. Também é um mercado bacana. Ah, não. O Brasil ele foi formado praticamente por europeus, né? E a região sul aqui. Então, muita gente que tem direito está procurando, sim. Que legal. Então, é sempre uma procura grande, né? Por descendentes de europeus. E em Portugal e Espanha tá tudo tranquilo, não aconteceu nenhum complicador aí no caminho. Não é que não aconteceu. Aconteceu lá atrás, né? Então, é que a Itália tinha o sistema mais flexível de todas. Então, Entendi. agora o que eles estão fazendo é se aproximando um pouco do modelo português e o modelo espanhol. É que a gente estava acostumado com uma flexibilidade maior, né? E agora eles estão fechando um pouco, estão estreitando as regras. É isso que está acontecendo. Entendi. Mas a gente vai ter acho que vai caminhar bem para isso daí, a gente vai ficar tranquilo, vai ter muita eu gente acredito. ainda buscando cidadania.
Ah, não, eu acredito, não está nada perdido. Eu acredito que vai acontecer, eles vão aceitar algumas emendas que vai preservar o direito. Vai mudar, é claro, mas eu acho que você ter normas não é ruim. Desde que sejam normas claras e que não tirem um direito fundamental, seja bem-vindo, não tem. A gente vai ter que reaprender, né, a trabalhar com as novas regras e para poder estar orientando o ítalo-descendente da melhor forma. Mas eu acredito, estou bem confiante. E tem os escritórios, esses escritórios maiores também nos outros estados e tal. Então tá tendo bastante contato de vocês, uma união aí, né? União é uma palavra muito forte, né? Sim, Entre sim. concorrentes, Não, mas né? estão conversando para o próprio... Estamos conversando. Para um bem comum, para ajudar, para todo mundo ficar num bom... Estamos conversando e teve alguns acordos, algumas divergências, mas pelo menos está todo mundo com o mesmo sentimento, que vai com o mesmo propósito. E estou acreditando que a gente vai conseguir reverter, sim. Eu acho que assim, pro descendente, para quem tem o direito, de sangue, foi um choque, mas eu também acredito que vai ter, com essa flexibilização, tudo vai melhorar. E, é um mercado que ele muda, mas também é um mercado que ele filtra quem é muito sério nesse momento, né? As empresas são muito sérias. Então, assim, a Terra Nostra, no caso, vocês estão fazendo isso há 30 anos já, né? Eu trabalho com cidadania há 34 anos, desde que eu cheguei na Itália. Então, esse filtro vai ser importante também para o momento, né? É o que a minha primeira ação após o decreto foi tranquilizar o pessoal que trabalha na Terra Nostra. E Ficaram o que eu assustados. falei, ficou todo mundo assustado. E tem muita empresa que parou de trabalhar, demitiu, e entregou prédio, entregou parte de prédio. Então, a única coisa que eu fiz foi tranquilizar quem trabalha com a gente. Falar, ninguém vai ser demitido. Então, até a gente não ter uma definição total desse decreto, a gente não vai se movimentar. E não trabalhamos só com isso, né? Então, hoje somos um grupo, né? Então, deixei todo mundo muito tranquilo. E uma coisa que eu passei para eles foi isso que você falou. Na hora que tudo isso acabar, quem parou em pé vai ter muito trabalho pela frente. Sim. Então, a gente está preparado. Vamos trabalhar, vamos aguardar, né, a definição do decreto e a conversão em lei. Quando a gente tiver isso claro, vamos trabalhar. Vamos trabalhar muito. Porque, para deixar claro também, o decreto ele diz que agora é só nascido na Itália, é isso? Descendentes de filhos e netos. Descendente de filhos e netos. Filhos e netos, você tem que ter um pai ou um avô nascido na Itália. Só que Então, quem tem um avô nascido na Itália, hoje tem 80 anos. E ele não transmite para os descendentes. Então, quer dizer, a mesma coisa que acabar com a cidadania, entendeu? Vai morrer quase. Exatamente. Então, isso que a gente está apostando que vai mudar muito. Entendi. O caminho, eu acho que não tem como ser diferente. Não Porque no mínimo de conversa já tem que ser isso. Exatamente. Não dá para ficar do jeito que tá. Ô, Wagner, vocês já tiveram algum caso que deu muito trabalho, que foi um desafio para vocês? Alguma cidadania que estava muito enrolada? Algum caso interessante que você possa contar? Cara, qual que foi o maior grupo de trabalho. Família que você fez? Já fizemos grupo de 40 pessoas. De 40 pessoas numa família? Quando começou nos tribunais, a gente foi testando, né? E funcionou por muito tempo. Aí depois os tribunais começaram a congestionar. E se hoje você coloca um processo com mais de 10, 15 pessoas, pode ser que ele demore mais para ser julgado e crie um problema para a família. Então a gente limita, hoje estamos limitando a 10 pessoas. Cidadania que deu trabalho, eu não diria que tenha dado trabalho. Tem os percalços naturais que às vezes a pessoa reclama, puxa vida, minha audiência foi marcada para 2 anos. Gente, é o judiciário, é assim que funciona. Mas não que seja um problema. É uma expectativa frustrada, mas que vai dar certo, né? O que a gente teve foi famílias, pessoas que chegam até nós, que não tem uma documentação, não tem nada. E às vezes até nome de avós errado, tudo. Então, a gente tem que começar do zero. O que a gente faz? A gente pega a tua certidão de nascimento, lá tem o nome de teus pais e teus avós.
Aí a gente vai e pega a certidão do teu pai. Lá tem o nome dos pais dele e dos avós dele. E vamos subindo. Aí É você um vai trabalho de formiguinha. Entendi. Aí não encontra nada. Você vai investigando a família da pessoa. Investigando. Aí a gente volta tudo, vamos pela sua mãe. Então tem casos que demoraram 2 anos para encontrar um documento. Mas quando encontra é uma festa também, né? Imagina. É uma E tem muito caso de nome errado também? A maioria. É a maioria? A grande Então sempre maioria. tem que fazer essa correção? A grande maioria. Porque imagina a escolaridade de quem veio, da maioria. Era baixa, né? E não falavam nada em português. Imagina a escolaridade de quem estava recebendo esse pessoal no Porto. Pior. Entendeu? Então, eles falavam de um jeito, o pessoal que estava atendendo aqui entendia de outro, escrevia e mandava embora. E acabou. E eles queriam entrar, né? Eu lembro uma... Foi pós-Segunda Guerra mesmo que foi aquele volume grande, né? Não, foi antes da Primeira Guerra. Antes da Primeira Guerra? Antes da Primeira. Foi no final de 1800. Que foi o maior 1890. Número, o maior número de italiano. Isso. Que legal, não sabia disso. 1890 começou. Então foi o grande êxodo, né? Então, em 1890, chegava no cartório, gente... Nem cartório tinha. Isso. Era paróquia, era o pessoal do Porto. Aquele era o documento que ele tinha, entendeu? Então foi uma loucura. Então os nomes, imagina, eles têm duplo L, né? Duplo B, sabe? Tem quem que ia entender isso? Não dá. Né? Não tem. Então eles falavam de um jeito, eles escreviam aqui do jeito que entendia e deu no que deu, né? E depois veio o brasileiramento, o Francesco virou Francisco. Que é o caso que eu te contei do meu bisavô. Chegou na Itália, chegou aqui no Brasil, Gianfrancesco Bertoli, virou Francisco Bertoli, lá era com L, aqui o cara colocou 2. E Chicão para os íntimos, né? Aí ficou então assim, deu uma atrasada em tudo, mas isso. foi. É isso, mas é um trabalho que, mais uma vez, você tem que colocar na mão de quem entende. Por quê? Na hora que você apresenta toda aquela documentação para um juiz, e pedindo a retificação do nome, você tem que ter prova robusta de que se trata da mesma pessoa, né? Então não adianta você entregar um processo pela metade. Então já começa ali a coisa bem feita. Então desde o começo você tem que ser bem assessorado, não tem jeito. Então, você tem uma estrutura gigante, então, né, Wagner? Porque, o cara precisa tem alguém para ir atrás do documento, alguém para pesquisar, tem alguém para orientar. É muito gente. Quantas pessoas trabalham na Terra Nostra? 110 pessoas hoje. Que grande. Muito grande. Pessoas. Nós temos departamento de genealogia, departamento comercial, departamento jurídico, financeiro, administrativo, processos. Então, marketing. Então, e o pessoal também procura a Terra Nostra, no caso, meu filho quer fazer uma faculdade na Itália, para dar uma orientada nesse sentido? Com certeza. Então é um outro serviço também que se presta. Nós temos, inclusive, um trabalho, um convênio com a USCIS, que é para a gente mandar médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para a Itália, que tem uma falta enorme, né, de profissionais da saúde na Itália. Então, a gente prepara a cidadania e coloca esse pessoal em contato com empresas que recrutam profissionais de saúde para mandar para a Itália. Então, não é apenas o serviço de cidadania. Sim. Então, a coisa é muito mais ampla, né? Sim, sim. Toda essa assessoria, no caso, né? Para quem quer morar na Itália, fazer qualquer coisa lá, Exatamente. Né? Porque, eu acho que é importante também para quem está se formando agora, o cara vem estudar na Itália, você volta com uma bagagem diferente, né? Você tem experiência nisso, seus filhos têm experiência nisso, eu acho que cada vez mais o jovem brasileiro procura a Europa para estudar. E ele volta com know-how que ele não vai ter aqui, né? Não consegue. Por melhor que seja a universidade aqui, essa diversidade que ele vai encontrar lá fora, ele não vai encontrar aqui dentro. Né? E outra também que eu acho que para ele se colocar aqui numa empresa, o diploma de quem estuda fora, ele tem um peso diferente também. Né? Eu acredito que sim. Eu também acredito. E muitas empresas, inclusive, que trabalham com a Europa, né? Sim. Por exemplo, a Volkswagen e a Mercedes, a cidadania italiana para eles é muito importante. Porque eles mandam em continuação o pessoal para a Alemanha. Para a Alemanha. Então, com esse passaporte europeu, facilita o caminho. Sim. Eles são primeiros da fila. Então, demais. Você vê, né, a diferença que faz a dupla cidadania. Wagner, mudando totalmente de assunto, você gosta de futebol?
Cara, eu sou um cara, eu Ia gosto de perguntar futebol, sou palmeirense, seu time na sou Itália. palmeirense, sou Roma, né? Então, isso que eu ia falar, é sacanagem, né, Roma? Não, sou Roma. Francisco Totti não tem. Eu não Ídolo. acompanho futebol. Entendi. Eu gosto de futebol, sou palmeirense, mas eu não acompanho futebol. Tinha que Eu ser assisto palmeirense um jogo também, né? palmeirense, tinha que ser palmeirense. Palestra Palestra Itália, né? Que demais. Wagner, tem mais alguma coisa que você quer passar pro pessoal? Alguma coisa para falar do Terra Nostra? Não, eu só queria reforçar que a gente está muito confiante, né, com o desfecho, né, desse decreto, e que a gente está mais preparado do que nunca para tirar dúvidas e poder continuar com o processo de cidadania de quem tem interesse. E a gente a gente tem um diferencial na Terra Nostra que mesmo quem não é nosso cliente, tá? A gente está ali para esclarecer, a gente acredita muito na função social. Então não é que tudo que você vai chegar ali é pago, muita gente procura para esclarecer dúvidas e é um prazer sempre atender. Ô Wagner, para quem tem dúvida e quer achar a Terra Nostra, como que a pessoa, por onde a gente procura? WTN Cidadania. WTN Cidadania. TN de Terra Nostra, WTN Cidadania. Então, gente, hoje em dia é muito importante você estar com um escritório que tem uma expertise, uma experiência grande. Mais do que nunca é importante. Então, Wagner, eu queria te agradecer pela participação aí. E, qualquer novidade que tiver nesse processo aí, volta para cá para contar, porque tem muita gente que quer saber sobre isso, tá? Eu te agradeço pelo convite, né? Um abraço a todos os seus espectadores ali. E é sempre um prazer falar da Itália, né? É bom falar daquilo que a gente gosta. Você vê, o papo flui e a gente poderia ficar mais um tempo falando da Itália. E dá para sentir o amor que você tem pela Itália você falando. Não, tem entusiasmo. Sou brasileiro, mas sou um ítalo brasileiro. Eu tenho a Itália, eu trago no coração de verdade. Então, legal. Parabéns pelo trabalho, parabéis por tudo. Obrigado aí. Pelo convite, viu? E, gente, então, canal 526 na Claro TV, você assiste esse podcast. E também pelo YouTube, né? Então, a gente faz uma versãozinha para TV de 30 minutos, depois você sempre pode assistir o podcast também pelo YouTube, tá bom? Então, a semana que vem a gente volta com mais um grande convidado, com mais alguma dica, alguma coisa interessante para vocês aí, tá bom? Então, até semana que vem, a gente volta. Tchau.